Shalom, amados. Aqui é o pastor Pedro. Eu sou do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. E hoje eu venho trazer uma mensagem de extrema gravidade. Você tem visto os noticiários globais e você tem plena consciência da gravidade do tempo em que estamos vivendo. Essa guerra que está em curso no Oriente Médio nesse exato momento, ela foi profetizada pelo profeta do Senhor, o doutor David Owoh. Eu vou colocar o áudio do vídeo do profeta do Senhor, dando a profecia dessa guerra. Ouça o áudio atentamente. Povo abençoado, um dia muito poderoso hoje, é por volta de 10h21 no horário da África Oriental, sábado 28 de fevereiro do ano de 2026. Agora, a profecia que eu tenho dado da guerra entre Israel e o Irã, a guerra nuclear entre Israel e o Irã ainda está muito ativa. Na verdade, se você seguir essa profecia, há uma parte onde os aviões israelenses eles atacam uma usina nuclear no pé de uma montanha e é Natanz. Logo eu identifiquei, desde 2005, identifiquei que era Natanz e ela explode. E se você seguir a profecia, você ouve que é uma chama histórica que é detonada, ela explode. Então, há poucos minutos atrás, Israel atacou o Irã e a guerra rompeu entre Israel e o Irã. Lembre-se que naquela mesma profecia eu sempre disse que esta guerra tem um significado muito importante em relação à gloriosa vinda do Messias. Esta é uma guerra muito séria. Eu me lembro quando eu estava indo por toda a América Latina anunciando esta guerra, então os pastores lá começaram a escrever para mim quando finalmente o conflito nuclear entre Israel e Irã começou a se levantar, e eles me perguntaram porque eu mencionei Benjamin Netanyahu de acordo com a profecia de 2004, e eu anunciei aos pastores aquela profecia na América Latina. E lembre-se que eu estava indo de país em país, cidade em cidade, foi no tempo quando eu anunciei isto, e eu me lembro quando agora Netanyahu veio ao poder. Lembre-se, primeiro Netanyahu estava em Israel por 7 anos lá quando Netanyahu estava acontecendo, e então eu anunciei Netanyahu 2. Então agora quando Netanyahu 2, quando ele voltou, então o problema nuclear entre Israel e Irã apareceu nos noticiários, e todos os pastores da América Latina me perguntaram, me escreveram: você quer dizer que esta guerra vai acontecer antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? E eu respondi: ninguém sabe o dia nem a hora, mas esta guerra, se você houver esta profecia, é muito crítico, muito importante e significativo em direção à gloriosa vinda do Messias. Não sei se é antes ou depois do arrebatamento, mas você vê agora hoje, Israel atacou o Irã nesta manhã, poucas horas atrás, na verdade, poucos minutos atrás, atacou o Irã, a guerra rompeu, e lembre-se que o Irã prometeu retaliar com armas muito mais mortais do que eles usaram antes, e os Estados Unidos finalmente trouxeram todo o seu arsenal militar, até mesmo o USS Gerald Ford finalmente chegou do outro lado do Mediterrâneo, perto da Grécia. Ele chegou com todos os aviões, ele é um porta-aviões com grupos de batalha, os grupos de ataque, e então os outros também estão estrategicamente posicionados no Golfo. Então será uma situação muito real na Terra. Então, qual é a mensagem aqui? Enquanto eu
corro para a reunião. O Messias está vindo, que todos estejam prontos. Obrigado. Em 1h30 eu vou esperar para o líder dos estudantes chegar. Você ouviu a profecia do profeta do Senhor. Essa guerra já rompeu e ela está em curso. Nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja e o início da 70ª semana de Daniel, ou seja, a tribulação e a grande tribulação. Isso está dizendo, essa guerra está dizendo, ela está anunciando que a tribulação está vindo. Para a 70ª semana acontecer, o profeta do Senhor disse que Israel teria que ter um Estado. E Israel já é nação desde 1948. A nação de Israel tem que estar em guerra e está em grande desespero por paz. A nação de Israel está em guerra nesse exato momento. Israel está lutando em várias frentes nessa guerra. E ela vai chegar a um clímax, aonde provavelmente Israel vai necessitar de um tratado de paz. É aí que vai iniciar o cumprimento da profecia descrita no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pastor, o que está escrito lá? Eu vou ler para você. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Que governante é esse? O anticristo. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. A tribulação e a grande tribulação, ela terá um período de 7 anos no total. 3 anos e meio de tribulação e mais 3 anos e meio de grande tribulação. A tribulação é a dispensação que vai iniciar assim que a igreja for removida da terra. Quando a igreja sair e também Deus, o Espírito Santo, for retirado, então se dará início à tribulação e à grande tribulação. Porque o anticristo, ele não pode colocar a cara dele enquanto Deus, o Espírito Santo, está com a igreja na terra. Abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, é Novo Testamento, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 6 ao 9.
Olha o que diz. Estou usando a Bíblia na versão King James, gratuita e no celular. No entanto, vós sabeis que o que o está detendo nesse momento, detendo quem? O anticristo. O que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Versículo 7. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Quem que detém? Deus, o Espírito Santo. Então ele precisa ser afastado, ele precisa se retirar para que o anticristo possa colocar a cara dele. O anticristo é a besta. Verso 8. Então será plenamente revelado o perverso. O anticristo também é chamado de o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Pastor Pedro, se o anticristo vai aterrorizar toda a terra, ele terá poder para isso? Deixa eu ler para você o versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Então você deve entender que o anticristo terá todo o poder que Satanás vai dar a ele. E como Jesus vence isso? Olha o que está escrito no versículo anterior ao 9, o versículo 8. Então será plenamente revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro. Acabou a luta. É assim que o Senhor Jesus vai matar a besta do anticristo. Então você, que não obedece Jesus, que trata Jesus como um menino, como o cara lá de cima, você que se recusa a se render ao senhorio dele e que escolhe um outro Deus para adorar, você que escolheu Buda, Kardec, a vaca, o boi para adorar, a imagem de madeira, de gesso, de pedra, de concreto. Você que coloca outros santos à frente de Jesus, você deveria se arrepender. Porque se eu e você perder o arrebatamento da igreja, ou partir para a eternidade, sem ter reconhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ter andado em obediência a Ele, nós vamos ser julgados por Ele e lançados no lago de fogo para sempre. Pastor, qual então é a orientação do Senhor Deus, o Espírito Santo, para que eu possa escapar do juízo de Deus que está vindo? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é Antigo Testamento, ok? Aliás, é Novo Testamento, até eu estou aqui, que eu estou lendo, mas é Novo Testamento, capítulo 3,
versículo 19 a 20. Então vamos ler. Deixa eu ler um pouco aqui. Talvez você não tenha o hábito. Você lê talvez romance, jornal, telenovela, gibi. Nós deveríamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que diz. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, versículo 3, estou lendo errado, Atos 3, Atos 3, 19, versículo 19, eu li no livro 19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. O conselho de Deus é arrependimento. O precursor de Cristo Jesus, João Batista, pregou o arrependimento. Jesus Cristo, o Salvador, pregou o arrependimento. Todos os profetas bíblicos pregaram o arrependimento. Deus ama o arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e servir Jesus em santidade. Olha também o que diz carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 18 a 19. Apenas esses 2 versículos. Olha o que diz. É o conselho de Deus para mim e para você. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Versículo 20, pois fostes comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Eu e você temos que santificar o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu não posso contaminá-lo. Eu tenho que me separar do pecado, porque Deus, o Espírito Santo, ele não habita no ambiente sujo pelo pecado. Ele é santo. Quando você também lê a Bíblia, na carta de Romanos, capítulo 6, olha o que diz a Bíblia. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por acaso na sua Bíblia está escrito aqui que é por causa de Jorge, Maria, Judas, Buda, Kardec, um boi? É por intermédio de Cristo Jesus. Todas as Bíblias, globalmente, têm essa mesma versão.
E por que o homem está adorando outro? Em pleno século XXI, onde qualquer criança tem acesso à Bíblia através do celular, gratuitamente. Você não precisa pagar nada por ela. Qual o conselho, pastor, para eu escapar? Carta de Tiago, é Novo Testamento, antes de 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. Olha o que diz a palavra de Deus. É o conselho de Deus. Portanto, sujeitai-vos a Deus, ou em outras palavras, obedeça a Deus. Que Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que é santo, santo, santo e tem zero tolerância ao pecado, aquele que nos criou do pó da terra, aquele que criou todas as coisas, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha o versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está dizendo que você e eu precisamos resistir ao diabo. O diabo é um assassino. Um assassino que veio matar, roubar e destruir. E ele é muito amado na terra. A terra inteira o ama. O Brasil, então, é número 1 em amá-lo, porque tivemos a coragem de, numa festa pagando o carnaval, nós tivemos a coragem de colocar a figura desse assassino covarde, o diabo, massacrando a figura do Senhor Jesus. O Brasil precisa se arrepender. Este evento está registrado nos livros. Deus Pai registrou. E Ele está esperando o arrependimento do Brasil, que até hoje não aconteceu. E não há evidências de que vai acontecer. Versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A tribulação é o período onde Deus vai tratar com os filhos de Jacó, Israel. Quando você vai no livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 30, no versículo 7 ao 11, olha o que diz a palavra de Deus. Ah, como será terrível aquele dia! Que dia? O dia da tribulação e grande tribulação. Incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Naquele dia,
afirma o Eterno Todo-Poderoso. Quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados por qualquer outra nação. No versículo 9, mas servirão a Yahweh, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes designarei. Portanto, não temas, Jacó, meu servo, nem te assustes, ó Israel, assevera o Senhor. Eu mesmo te salvarei de um lugar distante, e os teus descendentes da terra do seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te. Porquanto eu sou contigo para te salvar, afirma Yahweh. Destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum, te livrarei do teu merecido corretivo. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos a quem ama. A tribulação será o período em que Deus vai corrigir a nação de Israel. A nação de Israel é a nação amada, mas eles não receberam o Messias. Então eles vão precisar se arrepender e receber Jesus. É por isso que eles vão entrar na tribulação e grande tribulação. A profecia dos megas profetas do Senhor acerca desta guerra. Aqui vai um alerta para a igreja moderna, que está vivendo literalmente esta palavra. Que palavra? 1 Coríntios. Essa é para a igreja moderna. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 8. No subtítulo dessa Bíblia que eu estou usando, a King James, está aqui: advertência contra a arrogância. A igreja moderna se tornou arrogante. E o Senhor está alertando. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Olha o que diz, versículo 6. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito. É bom parar com a brincadeira na casa do Senhor, as falsas profecias, as mensagens doces, o evangelho da prosperidade, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Versículo 7. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? 8. Já tendes tudo o que desejais. Já estais ricos. Conseguistes vos tornar reis. E isso sem nós. Quisera muito eu que,
verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Essa é a foto da igreja moderna. Eles só sabem contar a vitória. Eles estão amando o mundo. Eles estão aliançados com o pecado. E estão vivendo uma vida cristã como se já tivessem reinando na eternidade. É bom nós nos arrependermos. Nós não chegamos ainda. Então, qual o conselho, pastor? A igreja que entra, ela tem esse modelo que eu vou descrever agora. O apóstolo Paulo prossegue, ele vai dizer: porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Essa é a posição do cristão. Nós sempre estamos no final da fila. Nós não nos importamos com isso. O nosso Senhor, ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Então o apóstolo Paulo prossegue: como condenados à morte. Nós estamos vivendo como condenados à morte. Pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. A igreja fiel, ela é espetáculo para o mundo. Eles nos olham, nos julgam e nos desprezam. Nós não temos dificuldade com isso. Nós não nos preocupamos com opinião pública. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes. Vós sois respeitados. Contudo, nós somos desprezados. Hoje, a maioria das pessoas querem mostrar, como disse o profeta, eles querem mostrar força, poder, autoridade. Ninguém quer ser fraco. Mas a igreja do Senhor, ela abraçou a fraqueza. Ela se faz de fraca. E para quê? Para alcançar os perdidos. Para que todos encontrem o arrependimento. Versículo 11. Até hoje estamos passando fome. A igreja que entra, ela está passando por necessidade. Sede. Necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados. E não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente. A igreja trabalha. O apóstolo Paulo diz: eu trabalho de dia e de noite, se preciso for, para eu não me tornar um peso para o meu irmão. E trabalha com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. E quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. A igreja que entra,
no arrebatamento e entra no reino dos céus. Ela hoje é considerada o lixo do mundo, a escória. A igreja que vai ser retirada da terra no arrebatamento tem um modelo da humildade e submissão a Cristo Jesus. Você que observa os noticiários, você pode observar que aí o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Pastor Pedro, o que o Brasil tem a ver com isso? Amados, todo o petróleo do Oriente Médio passa por este lugar, o Estreito de Hormuz. Se você não sabe, eu vou te deixar bem informado. O petróleo é a energia que move toda a cadeia alimentar global. Você já viu alguém transportando alimento aí no lombo de um burro de cidade para outra? Hoje, nos tempos modernos, é através de transportes, caminhões, carretas. E isso precisa de óleo, petróleo. Então, quando o fluxo do petróleo é interrompido, é grave, porque vai faltar comida na sua mesa. Os preços dos alimentos vão subir exorbitantemente. E isso globalmente. E nesse momento nós não temos expectativa de quando vai abrir, se essa guerra vai terminar logo ou não sabemos o tempo. A Rússia já está há mais de 4 anos na guerra. Então, o brasileiro ele está muito preocupado, porque o brasileiro não se preocupa muito, não se preocupa com a eternidade, não se preocupa quando acontece um evento global que é grave, porque ele só pensa no futebol e no samba. Aliás, esses são os deuses do Brasil. Futebol e samba é o ídolo dessa nação. Nós precisamos nos arrepender. Você sabe por que Israel está passando por esse terrível momento? A resposta que vou te dar vai te chocar. Pastor, por quê? Simples. Porque eles rejeitaram a Cristo Jesus, o nosso único Salvador. É por isso que eles estão passando por tudo isso. A terra inteira que está rejeitando a Cristo Jesus também terá que entrar na tribulação. Este será o preço pela desobediência. Eu te pergunto, você que ama este mundo, que anda em desobediência a Deus, por acaso você pensa que Deus vai te poupar? Deixa eu ler uma palavra, o texto bíblico. Olha, 2 Pedro, carta de 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ora,
se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucedera aos que vivem praticando o mal. Você acha que Deus vai poupar essa geração? Vamos olhar para o país, o quadro do Brasil. Você acha que Deus vai poupar o Brasil, que adora o futebol, adora o samba, adora imagens, adora diplomas, adora animal de estimação, adora diploma, celebra orgulho gay, tem turismo sexual nas praias, abuso infantil, crimes de sangue, abortos, assassinatos. Se Deus poupar o Brasil, ele não seria justo, porque ele julgou Sodoma e Gomorra. Deus é justo para sempre. E pela sua justiça, Deus vai julgar esta nação. Quão terrível é um povo desobedecer a Deus. Esta guerra entre Israel e Irã, quando atingir o clímax, 2/3 de Israel, da população de Israel, vai ser morta. Faça o cálculo. Dá aproximadamente uns 4 milhões de israelenses, ou talvez 3. Isto é sério. Deus, o Criador, ele matou no juízo do dilúvio aproximadamente de 4 a 5 bilhões de pessoas que insistiram em desobedecer a Deus e não deram crédito à mensagem do Evangelho eterno que Noé pregou. Noé falava: arrependam-se, entrem na arca. Eles faziam chacota de Noé. Eles zombaram de Noé. E quando o dilúvio veio, somente Noé e sua família e os animais, o casal de animais que Deus enviou, escaparam. Isto é sério.
perigo de não ouvir os profetas do Senhor, que estão alertando toda a terra, dizendo: o Messias está vindo. Se você acessar na internet e colocar lá Dr. David Howard, este é o profeta do Senhor, você vai ver em todas as mensagens, globalmente, ele alertando: arrependa-se, o Messias está vindo. Apartem-se do pecado, seja justo, seja santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas a tribulação, ela não é para a igreja. A igreja será levada embora antes da tribulação. Que igreja, pastor? A igreja sábia, prudente, obediente, temente, justa, que pratica boas obras, que temem e tremem diante de Deus. A igreja que prega o evangelho nas prisões, visita os doentes nos hospitais, socorre o órfão e a viúva, alimenta o faminto, veste aquele que está em necessidade de roupas. Essa igreja é a que vai entrar no reino dos céus através do arrebatamento. Olha o que diz o profeta Isaías, Antigo Testamento. Por favor, profeta Isaías. É considerado o profeta messiânico. Olha o que diz capítulo 26, versículo 20 e 21. Apenas 2 versículos. No subtítulo dessa Bíblia que eu estou usando, a King James, diz assim: a passagem do Senhor. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Porquanto Yahweh está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue. Ela não continuará a esconder os seus homicídios. E quando você vai em 1 aos Tessalonicenses, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 14 ao 18, olha o que diz: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra,
seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Amados, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Arrependa-se de seus pecados. Seja justo. Seja santo. A porta da graça vai se fechar. O tempo literalmente acabou. Corre. Receba Jesus. Nós estamos na rua Guilherme Zanon, no prédio do seu Denilson. Nós somos a igreja do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Nós pregamos o Evangelho eterno, o Evangelho da cruz e do sangue. E nós preparamos uma igreja para entrar no reino dos céus. Nós não negociamos a palavra por nada. Nós não vendemos nada na igreja. Nós não pregamos o evangelho político e também não amamos a política. Não nos preocupamos com opinião pública. Nós amamos a Deus acima de tudo e amamos ao próximo como a nós mesmos. E nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Você que chegou até aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua despensa. Então, receba Jesus agora. Eu vou te conduzir ao Senhor. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra e eu entendi quão perto está a sua vinda. E é por isso que hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo em meu coração como o meu Senhor e meu eterno Salvador. E que Deus, o Espírito Santo, me ajude a andar em fidelidade ao Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E lembre-se de mim quando vier buscar a tua igreja. E hoje eu declaro que eu nasci de novo em Cristo Jesus. Se você repetiu essa oração, busque uma igreja séria do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Ouça o profeta do Senhor e obedeça às instruções, e você vai entrar no reino dos céus. Shalom, shalom, shalom. Obrigado.